Irmãos, feliz Dia das Mães, para as mães, para os pais e para os filhos. E não dá para isolar uma pessoa só, não é? Nós somos uma unidade e glória a Deus por essa bênção das mães. As crianças estão preparando algo muito singelo, mas com carinho lá atrás, com a Natália, de forma que elas não estão aqui. Nós vamos procurar ganhar o tempo, não sem antes atender um pedido meu. Tem situações onde nossa percepção é maior das forças que se opõem ao reino de Deus. Não é verdade? Às vezes nós estamos mais impressionados com as estratégias que o inimigo tem usado, aquilo que ele tem montado, e eu creio que esse discernimento vem de Deus, porque fatalmente isso nos leva a orar, nos leva a clamar ao Senhor pelo seu poder, e é mais ou menos isso que eu gostaria de fazer. Eu tenho estado um pouco dodói, igual eu escrevi pastor Bebeto hoje, e a disposição física e emocional vem tudo junto. O inimigo não tem sido nada clemente para comigo nesses últimos dias. E eu gostaria de cantar esse cântico. Faz muito tempo que nós não cantamos, mas é uma oração a Deus, pedindo que Deus quebre cadeias, quebre correntes, quebre os grilhões, as amarras e derrame a sua paz. Pai querido, e ao cantarmos esse hino, nós queremos fazer sob a tua direção, pedindo, Senhor Deus, nessa hora, para que o teu Espírito nos liberte de todo espírito intruso da maldade, malignos, que possam estar aqui ao redor a oprimir o teu povo. Senhor, lance-os para longe desse lugar. Senhor Jesus, conserve os corações focalizados no Senhor e na beleza da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Continuar, que ninguém vai aguentar cantar nesse tom, não é? Então vamos ser humildes e baixar um pouco o tom, e isso será muito bom. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem derrama paz em cada coração, em nossos corações.
Obrigado, Senhor Deus. Essa oração nós dirigimos ao Senhor com gratidão no coração, porque o Senhor é o Deus forte que tem poder sobre tudo o que está neste lugar, tudo o que está no universo. E de bom grado oferecemos ao Senhor nossa atenção, nosso coração. Ó Deus de amor, leve-nos pelos teus caminhos, no nome de Jesus, amém. Amém. Amados, nós estamos desenvolvendo, ou desenvolvemos, porque a partir de hoje não desenvolveremos mais, essa série de 8 pregações que diz respeito a não nos lançarmos num desastre, não nos deixarmos naufragar como aconteceu com aquele grande navio Titanic. O objetivo é avaliar algumas estratégias, algumas posturas dos crentes que nos mostram o quanto custa navegarmos na vida de forma bem-sucedida. Eu queria contar para os mais alegrinhos e para os mais incautos que dar certo na vida não é simplesmente querer que as coisas dão certo. Deus é um Deus de concertos, Deus é um Deus de aliança, Deus estabelece a sua lei, Deus nos dá a sua graça para cumpri-la, e é importante que servos do Senhor inclinem os seus ouvidos para ouvi-lo e para, com a sua graça, obedecê-lo. Segunda coisa, outro objetivo é aprender sabedoria com a vida de pessoas que estavam navegando bem, mas se desviaram e naufragaram num desastre. Algumas dessas pessoas poderiam estar aqui entre nós hoje à noite, e à medida que o tempo passou, sem silêncio. Oi, querido, desculpe, fica à vontade. Uhum. À medida que elas caminharam, os seus caminhos foram então se tornando mais tortuosos, e elas se perderam, se naufragaram, destruíram-se a si mesmos. E finalmente, para mim, essa tem sido a maior das lições, aprender a caminhar pela graça de Jesus, porque todas essas propostas estão muito além do que aquilo que eu posso realizar com as minhas próprias forças. É um grande engano que passa assim meio que desapercebido de muitos, que Deus deixou seus mandamentos, agora vamos sair, vamos cumprir. Jesus disse na sua palavra que Ele é a videira, nós somos os ramos, e que sem Ele nós nada podemos fazer. Não é possível sequer mudar o seu comportamento de uma forma sincera. Nós mudamos superfície, nós mudamos hábitos, falamos mansinho, mas se o coração não é consertado, as coisas não se resolvem. Para terminar essa rápida revisão, nós vimos os temas ao longo desses estudos, que foram os seguintes. Primeiro, nós estudamos sobre a vida de Caim e falamos sobre lidar com a sua ira. Segundo, a vida de Esaú, estabeleça valores verdadeiros. Terceiro, viva por aquilo que você crê, e nós falamos sobre Balaão. Submeta-se às autoridades, falamos sobre Coré. Cultive autocontrole, falando sobre Sansão. Alimente-se da palavra de Deus, do rei Joaquim. Nunca perca a esperança em Deus, falando sobre Judas. E hoje eu queria falar sobre cresça através das suas feridas. E vamos falar sobre uma figura relativamente obscura na palavra, não é? Se fala muito a respeito dele, embora tenha sido alguém muito importante na sua época, e o nome dessa pessoa era Absalão. Absalão era um príncipe, era uma pessoa que sofreu grandes feridas. Ao contrário do que nós temos feito, que é falar sobre alguma forma de pecado, como evitá-lo, como se proteger, como lidar com o pecado se caímos nele. Hoje nós vamos falar sobre o que devemos fazer, o que devemos buscar da graça de Deus quando alguém peca contra nós. É impossível que haja alguém aqui que pudesse dizer com verdade, olha, eu tenho passado pela vida já por alguns anos e eu nunca fui ferido por ninguém. Deve estar com algum problema aí de percepção, porque ser ferido não é privilégio de ninguém. Todos nós, de algumas formas, somos feridos por pessoas. Outras pessoas pecando contra nós, seja um membro da família, amigo, outro crente, colegas de trabalho, colegas de escola. E
Todos já experimentaram na sua boca o gosto amargo de que a sua confiança foi traída, foi quebrada, a sua reputação foi apresentada de uma maneira que você preferia que não tivesse sido. A grande questão que eu creio que o Senhor vai nos levar a perceber é a resposta a essas duas perguntas. Como crescer em Cristo através das suas feridas? Ou, se você quiser figurar, e eu gosto dessa figura, será que as suas feridas, elas vão ficar infeccionadas, ou será que as suas feridas serão curadas? Guardem bem isso, são dois rumos muito opostos que feridas apresentam, e uma delas pode levar a malíssimas consequências e até morte. Muitas pessoas morrem de feridas não tratadas e feridas mal curadas que se tornam infeccionadas. Bem, eu disse que ia falar sobre Absalão. Ele é o terceiro filho do rei Davi. Moço forte, valente, rico, muito amado por seu pai e outras coisas mais. Vejam só a referência a ele em 2 Samuel capítulo 14. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza. É isso aí. Tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Era um moço muito especial, não é? Uma unha encravada você não encontrava em Absalão. Um moço atraente. Eu acho que esses elogios à beleza de Absalão, de certo tinha lá uma comitiva feminina para avaliar a beleza dos moços, e ele era o campeão. Era o rei da beleza, o rei da popularidade, conforme nós vamos ver aqui. Bem, a história de Absalão é marcada por um fato muito triste. Davi era um rei que pecou contra o Senhor no que diz respeito a relacionamentos conjugais. Ele teve várias esposas e a sua família foi uma família bem desnorteada. De tudo que a palavra do Senhor pode contar sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, certamente os seus predicados e os louvores não vão para essa área de sabedoria em como dirigir a sua família. E o que aconteceu, a impressão que nós temos é que a família real vivia num complexo, num condomínio, algo semelhante assim, com muito luxo, muita riqueza, muito dinheiro, muito conforto, e ali viviam as esposas, as concubinas de Davi e os seus filhos e filhas. Davi tinha uma filha muito linda, seu nome era Tamar, moça de muita beleza, virgem, e Amnon, seu filho mais velho, filho de Davi, herdeiro ao trono, ele tem problemas para controlar a sua mente. E agora ele vai desenvolvendo pensamentos lascivos para com a sua irmã Tamar. Estou em 2 Samuel 13, a história vai de 2 Samuel 13 a 18, são 6 capítulos bem recheados, e eu vou tomar a liberdade de parar em alguns textos apenas. E Tamar encanta os olhos e os hormônios de Amnon, de forma que, numa certa ocasião, ela é convidada para servir uma refeição em seu quarto, porque pensavam que ele estava doente. E o pai, inclusive, concordou, porque o pobrezinho estava sofrendo, mas na realidade era uma trama, e entrando ali, ela preparou uma refeição para ele. Ele não comeu a refeição, e ele agarrou pelos pulsos, e ele não deixou que ela se fosse, e ele a violentou dentro da sua casa. Mas esse é o tipo da coisa que alguns podem estar olhando para o chão, coçando a orelha, como se estivesse falando de coisas que não existem. Isso aconteceu há 3.000 anos atrás e acontece ainda hoje em dia. Pessoas são violadas em viagens, as intenções são encobertas, a imoralidade é planejada e ela é executada em situações aparentemente extremamente inocentes. E elas marcam vidas para sempre, de uma forma tão profunda, tão dolorosa, como poucos outros eventos na vida de uma pessoa pode marcar.
Aminon, logo depois de haver possuído a moça, ele a joga para fora dos seus aposentos como se ela fosse um animal. A palavra diz que ele teve uma grande aversão por ela. Logo terminado o que ele fez, e ele a lançou fora. Ela implorou para que não fosse assim, para que ela não fosse humilhada ainda mais, mas ele não quis saber. Ele chamou homens, soldados, que a lançassem fora e sem pensar nas consequências. Ela saiu, você pode fechar os olhos e imaginar a cena dessa moça tão linda. Ela saiu num sinal de profunda humilhação, tendo colocado cinza sobre a sua cabeça, era um sinal de humilhação. E as filhas do rei, as filhas virgens do rei, elas usavam uma veste resplandecente, uma coisa maravilhosa, que as identificavam como princesas. E na sua humilhação, Tamar rasga a sua veste e ela sai pelos corredores do palácio desconsolada. Aminon era seu meio-irmão, era pai, Davi era o pai dos dois, e tinham mães distintas. E ela vai procurar o seu irmão, Absalão, que era irmão de pai e irmão de mãe. E a palavra diz que Absalão lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Eu não sei se a palavra ajudou ou não, mas o fato é que ela sentiu que podia confiar no seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Vejam que interessante. Ao saber disto, ao saber de tudo isto, o rei Davi ficou indignado e não fez nada. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã. 2 anos se passaram. Silêncio. Eu não entendo bem esse silêncio, para falar a verdade. E imagina as pessoas aqui são um pouco mais ativas e que se veem frente a problemas para resolver, não podem entender uma tamanha barbaridade dessa ocorrer e não se trocar uma palavra. A família continua se reunindo para as solenidades religiosas, para as situações da vida familiar, situação da vida religiosa, e não se toca no assunto. O moço deixou de falar com seu meio-irmão e tinha profundo ódio no coração. 2 anos se passam. Absalão convida seus irmãos para tosquear ovelhas. A palavra do Senhor diz que ele chega a época de cortar pelo de ovelha. Eu gostaria de te dar mais informações sobre isso, mas realmente eu não sei. E nessa festa, era uma festa, uma solenidade, todos os participantes gozavam com o progresso, com a melhora de condição financeira daquele dono das ovelhas, e a lã era um elemento assim tão especial na economia do país. E eles bebiam, e eles cantavam, dançavam, e no meio da festa, Absalão mata Aminon. Quando os outros filhos do rei perceberam, todos fugiram. Absalão também fugiu para longe, imaginando as más consequências do seu ato. E Davi fica sabendo da história e não faz nada. Bem, além de prantear pelo seu filho morto, Davi agora começa a sentir um certo consolo. A saudade de Aminon foi dissipando e ele vai se sentindo consolado pela morte do seu príncipe, e ele começa a sentir saudade de Absalão. Era um moço muito querido para ele. E através de uma história um pouco complexa, o rei disse a Joabe: vá e traga o jovem de volta, o jovem Absalão. Mas ele disse: ele irá para a casa dele, ele não virá à minha presença. Assim, Absalão veio para Jerusalém, foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei.
Ponha-se na posição de Absalão. Nós estamos aqui para defender, nós vamos relatar alguns passos muito maus que ele deu, que ele tomou, e isso não é um tribunal de julgamento nem para defesa nem para ataque, mas ponha-se na situação dele. Sua irmã sofrendo esse tipo de humilhação, aos olhos de todos, nada é feito. Ele pede atenção do seu pai sobre essa festa, o pai não vai. Mas o pai tem sentimentos por ele. Mas o pai é muito macho, o pai não pode declarar, o pai não pode revelar que gosta. Falar eu gosto de você, sentir tua falta, seria descer de um pedestal de justiça. O que eu quero dizer para os irmãos, sem maiores interpretações sobre isso, são os fatos. Esse moço ficou 2 anos em Jerusalém, sem jamais ver o rosto do pai. Chega num ponto que ele chama o grande general Joabe, general de Davi, e diz, eu quero ver o meu pai. E Joabe se negou a fazer isto. E ele, moço impulsivo, falou, você me leve à presença do meu pai. E ao perceber que ele estava sendo ignorado, ele vai e taca fogo na fazenda do general. Agora eu chamei a tua atenção, não é? Para que é isso, rapaz? Você é louco? Você pus fogo. Ou você me leva na presença do meu pai, ou você vai ter mais que provar. E ele é levado à presença do pai. E ele entra na presença do pai. E a palavra do Senhor diz assim, o rei o saudou e deu-lhe um beijo. E acabou. Daqui um moço sendo ferido por irmãos, por companheiros de igreja, a nação de Israel, como equivalente à nossa igreja, desprezado, deixado de lado, consciente do seu valor, porque tinha tantos que o aprovavam, ainda que fosse tão somente por essa coisa superficial, que é um aspecto físico, mas com essa condição, ele está clamando por atenção, ele está clamando por ajuda, ele está clamando que, ei, eu vejo você, de fato você é um cara legal, de fato você é um moço valente, de fato você tem alguma, puxa, você esteve longe tanto tempo, por onde que você andou? Sinto falta de você. Nada. Vejam só o que acontece no desenrolar da história. Absalão tendo morrido, Absalão seria o próximo na sucessão do trono. Parece que o segundo filho, ele era o terceiro, morreu em idade muito jovem. Era um moço chamado Quileabe, sobre o qual a Bíblia não fala nada. Então veio Absalão, depois viria Quileabe, que aparentemente morreu bebê ainda, e depois Absalão. E ele começa a olhar para aquele circo em que ele vivia, e ele começa a pensar o que todo moço inteligente pensaria. Eu posso cuidar do espetáculo muito melhor do que estão fazendo. Correto? Isto é uma família totalmente disfuncional, que não busca soluções, e ele se move nessa direção. Agora, ele não se contenta, porque agora ele se tornou o primeiro na linhagem do trono. Tendo sido morto seu irmão mais velho, o segundo morreu com o bebê, ele era o terceiro. Mas ele não pode esperar, ele não quer esperar. E ele quer usurpar o trono do pai. Ele começa a buscar suporte do povo para um levante contra Davi, e o reino se divide, e Davi foge de Jerusalém com parte do exército. O reino está dividido, a terra tumultuada, o povo confuso. À medida que o tempo passa, depois de haver um tal derramamento de sangue, segundo Samuel nos diz, algo ao redor de mais de 20.000 pessoas, por um nada, foram mortos. Homens, moços valorosos, pais de família mortos, por um capricho, por algo que poderia ter sido feito melhor. Depois desse desastre na família, Absalão, então, ele é morto em combate. E a tragédia é total no meio do povo de Deus. E Davi permanece com seus sentimentos destroçados. Vejam o choro de Davi, segundo Samuel, no capítulo 14. Então o rei, abalado ao saber da morte de Absalão, subiu ao quarto que ficava em cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Absalão,
meu filho, meu filho. Acho que não existe nenhuma expressão de dor tão intensa registrada na Bíblia como essa que nós vemos aqui através do lábio de Davi. Muito triste, muito triste. O país envolto em densas trevas por situações que não foram devidamente endereçadas. Bem, o que moveu Absalão é muito fácil de nós vermos, nós podemos olhar para nós. Quando o ser humano, quando você, quando eu sou ferido, existe uma primeira resposta nos nossos corações, que é uma disposição de reagir mal. Verdade ou não? Alguém aqui gosta de ser criticado? Não, só essa conversinha, alguém chega, olha, eu posso te fazer uma crítica construtiva? Fala, por favor, hoje eu não estou bem para receber crítica construtiva, nem nada. As pessoas precisam pedir um certo espaço para nos, ainda que seja só lixar, não ferir, tentar cuidar de algo, tirar um... Lembra o cuidado de Jesus, falando, se você tem que tirar um cisco do olho do teu irmão, é melhor que você se olhe bem, que você saia, vá com prudência. Nós não gostamos. E ao receber tal desatenção, tais abusos, feridas dolorosas, esse sentimento foi muito forte em Absalão, muito forte. E ele que aparentemente queria fazer algumas coisas boas, tudo o que ele soube foi derramar sangue em vingança ao cuidado, ao carinho que ele não recebeu. Interessante, né? O que fazer? Nós podemos ter certeza de uma coisa, espero que não, mas nós seremos feridos ao longo dessa semana, talvez hoje ainda, talvez quando quer que seja. E a questão da palavra de Deus é, quando eu for ferido, como é que eu devo lidar com a ferida, para que ela não se torne infeccionada, como foi o caso de Absalão? Como fazer? Como me libertar desta ferida? Como fazer para que ela seja curada? É uma boa pergunta para a gente responder, não é verdade? Eu gostaria muito de saber. Você gostaria também, não? Qual é uma boa resposta para isso? Onde está, na palavra de Deus, essa recomendação? Nós sabemos qual é o objetivo de Deus. Deus é o Pai que deixa claro na sua palavra que Ele é o Deus do perdão e da restauração do amor. E não há nada além disso revelado na palavra. Podia lembrar trechos de Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Lembram quando ele diz, Jesus fala sobre os que oramos, dizendo, Pai, perdoa os nossos devedores, ou perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Não é verdade? E Jesus, no complemento da oração, diz assim, se vocês perdoarem aqueles que os ofenderam, as suas ofensas, eu também perdoo vocês. Se vocês não perdoarem, eu não perdoo. Então é claro, o resultado final que o Senhor deseja de cada um de nós, ao sermos feridos, é que perdoemos. Mas guarda aí. A palavra do Senhor nos conta ainda essa longa história em Mateus capítulo 18, onde o homem foi perdoado por uma enorme fortuna que ele devia. Era uma parábola onde esse credor era um rei, inclusive, representa Deus, e o que não tinha dinheiro para pagar representa o pecador, representa nós. E ele não tendo como pagar, o rei se moveu de profunda compaixão daquele homem e o perdoou. E ele, ao sair daí, este homem, feliz que devia estar, encontrou-se com alguém que devia nada para ele, um tantinho de dinheiro. E ele o agarrou pelo pescoço, ele deu em cima do homem. A história veio ao conhecimento do rei, o rei ficou muito bravo, o lançou na prisão, e ele conta no final da parábola, dizendo que assim o Senhor fará com todo aquele que de coração não perdoar aqueles que lhe ofendem. Deus não deixa por menos, Ele quer que nós perdoemos. A palavra do Senhor nos diz, Efésios capítulo 4, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Romanos 12, abençoem aqueles que o perseguem, abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mas aqui está a lei de Deus. Agora nós temos que falar sobre algo que vem antes da lei de Deus. Antes de nós tentarmos executar o impossível, em certas situações essas coisas são impossíveis. Verdade ou não? Existem situações, aliás, eu acho que são menos numerosas do que as situações impossíveis, onde está no nosso alcance, estamos vivendo cheio do Espírito do Senhor, cheio da graça, e naquela situação onde houve a ofensa, onde a ferida, sem hesitação, nós paramos diante do Senhor e com a atitude correta, dada pelo Espírito de Deus, nós perdoamos. Mas na grande maioria das vezes, isto não é assim. E a radicabilidade da graça, eu achei essa palavra muito interessante, como a graça é radical. Esse é um assunto sério. Você não fica sentado em cima desse ovo de serpente por 2 anos, igual Absalão ficou, igual Davi ficou. Não, isto, quando existe um desacerto, quando existe uma ferida recebida, isso tem que ter prioridade na nossa vida. Nós temos que olhar para a direção correta e que o Senhor nos mostra e que Ele nos dá a graça para seguirmos. Bem, qual é a minha experiência? Comigo mesmo, vivendo como seu pastor, lidando com pessoas fora da igreja. Às vezes nós encontramos 2 pessoas que estão de mal, ou 2 pessoas que não simpatizam uma com a outra. Alguém feriu alguém. O subproduto mais comum do ferimento é esse, virar a cara, não é verdade? No Brasil nós temos uma forma muito especial de lidar com isso. Nós roubamos a pessoa que nos feriu, ou por quem nós sentimos ferido. Nós roubamos. E ninguém vai lá com revólver em mãos para roubar a casa dele, mas rouba de uma outra maneira, fazendo difamação. Difamação, difamar, é roubar a boa fama de alguém. Difamar, defamar, desintegrar, quer dizer, estava íntegro, não é mais. Essa partícula de quer dizer destruir. Então, é muito popular na nossa cultura, não para a nossa glória, ou simplesmente falar mal. Na verdade, eu tenho ficado assim muito impressionado com esse fato que esta regra, esta palavra de Jesus, essa lei de Jesus, ela existe na Bíblia, existe no coração de pessoas que declaram servir ao Senhor, mas ela não existe na prática. O que acontece na grande maioria das vezes é que a pessoa tem algo contra outro, essa pessoa busca outras pessoas, ela choraminga para um canto, ela fala com todos, menos com a pessoa que a ofendeu. É verdade ou não? Será que o meu periscópio também é embaçado? Será que eu estou vendo terras em outros lugares? Não é assim. Esta é a verdade, isso tem acontecido entre nós. E eu creio que o Senhor tenha me levado para entender a razão. Eu lembro algumas vezes que falar com certas pessoas e temos chegado a essa conclusão. Olha, meu irmão, isso você vai ter que procurar o irmão. Abre o teu coração, diz, olha, eu não estou feliz com isso. Você o perdoe antes no seu coração, você leva a questão para ele com integridade, olho no olho, meu irmão, já perdoei você, agora não erra mais nisso, você tem ferido o meu coração, e vamos lá. E a palavra do Senhor segue, Mateus 18, se o irmão não te der ouvidos, e na grande maioria das vezes espera-se que dê, leva uma testemunha ou 2, e quem sabe assim você vai ganhar teu irmão. E se ele não te ouvir, então leva à igreja. E assim por diante. A intenção do Senhor é sempre ganhar a pessoa, é sempre restaurar. Deus é o Deus do perdão e do conserto da situação que foi abalada. Mas a questão que se ouve, a resposta que se ouve com frequência entre pessoas, em geral, e não é na igreja, em todos os lugares, eu não sinto
que eu deva fazer assim. Eu não sou hipócrita. Meus sentimentos me falam uma coisa e eu estou vendo que a palavra diz outra. Então eu vou fazer o que os meus sentimentos dizem. Verdade ou não, irmãos? Hã? Se eu for falar com a pessoa, se eu for obedecer a palavra de Deus, eu quero estar escudado por um sentimento que me manda. Ande por esse caminho. Eu já critiquei muito isso de púlpito. Eu, vendo na minha própria vida, e já me metia valentão de acertar com outras pessoas, em casa, com a no braço, né? Não acertar no braço e bater, não é isso. Mas assim, eu vou porque tenho que obedecer. Irmãos, eu quero dizer para vocês em toda a humildade de coração, isso é falta de sabedoria espiritual. O Senhor nos conta uma outra forma. Eu evoquei já exemplo de Corrie ten Boom. Todo mundo lembra a hora que ela foi pregar e depois da guerra e ela viu aquele carrasco que atormentou a sua vida, a vida da sua irmã durante o tempo de campo de concentração, e ela não queria perdoar, a primeira reação que todos nós temos. E Deus diz ao coração, você estenda a mão e você perdoa esse homem. E ela vai mecanicamente estende a mão e Deus derrama amor ao seu coração. Isso não tem sido suficiente para atrair 1% do nosso povo. Isso que não tem causado nenhum entusiasmo significativo para que pessoas comecem a agir com tal fé como Corrie ten Boom. Eu estender a minha mão, a impressão que se dá é que, a impressão que eu tenho é que a pessoa sente como se aí então ela ficaria mais exposta a ser lesada, a ser ferida por aquele inimigo. O fato é que as coisas são muito ineficazes quando insistimos apenas na desobediência. Não que a pessoa é um desobediente a Deus. Não, teria que ser um incrédulo, né? Não obedeço, não quero saber e tudo. Não, crentes obedientes ao Senhor Jesus, feridos, eles simplesmente não obedecem ao Senhor. Qual é o mistério? Qual é a razão de isso ser uma coisa tão importante, ficar travada e muitas pessoas entrarem por um caminho de Balaão? Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Um problema não acertado com uma pessoa gera em nós uma disposição de ferir outras pessoas. Fica um espírito bravo, um espírito vingador, um espírito, alguém te feriu, e daqui a pouquinho você vê lá o ceguinho atravessando na rua, já não vou ajudar aquele ceguinho, todo mundo me abusa. É como se você se põe numa posição de absoluto resguardo, em que não sai nada do seu coração em relação a ninguém, nada de bom, pelo menos. Qual é a realidade? Eu queria dar para os irmãos 3 conselhos da graça de Deus, que eu creio que o pastor Colin Smith pôs com muita felicidade juntos para nós. Como evitar? A base é, primeiramente, cuide de você mesmo. Todos entenderam bem? Você tem uma dificuldade para sanar com o Renato Peniche, está aqui. Ninguém tem problema com o Renato. Né? Então, alguém falou, eu tenho. Vamos lá. Então, eu tenho um problema, estou amargurado, eu não posso acreditar que o Renato tenha me feito aquele mal. Eu esperava de todo mundo, menos do Renato. Você se identifica com esse pensamento, não? Então, o que fazer? Em primeiro lugar, eu vou obedecer e eu vou perdoá-lo em nome de Jesus. Isto não acontece. Você não pode mudar seus sentimentos. Você pode ir mecanicamente fazer. Isto não acontece. Então, a primeira coisa é cuidar de nós mesmos. É o velho princípio da máscara de oxigênio do avião, não é? Antes eu ficava fascinado quando as aeromoças começavam a falar das instruções. Hoje em dia elas estão falando, desculpa, Jerusa, eu já estou dormindo, a gente ouve aquilo tantas vezes. Mas todos sabem, tem um princípio de sabedoria nisso. Se a tensão de oxigênio cai dentro da aeronave, o que acontece? Caem máscaras do teto do avião, e você está suposto a pegar a máscara, em primeiro lugar, colocar e dar umas boas respiradas, mas tem do lado aquela velhinha tão simpática, não é? Ela está tão fraquinha, tão débil, e sempre falar naquela outra criancinha inocente, que não vai saber pôr a máscara. Deixa eu colocar a máscara nos 2 primeiros. Você está correndo o risco de morrer e não ser de nenhuma ajuda para aqueles que precisam de ajuda. Você precisa se cuidar antes.
E tem outro exemplo que eu gosto mais, que eu vi há muito tempo atrás, que esse grande psiquiatra recebe na sua clínica um homem em profundo desespero, depressão. Fala: olha, doutor, eu costumava ser um homem tão equilibrado, tão centrado, tão alegre, agora eu não aguento a minha tristeza. E ele falou tanto sobre a tristeza dele que ele cansou. O psiquiatra, à medida que ele falava, o psiquiatra foi eliminando possibilidades. Ah, bom, isso não serve para ele, isso não serve, aquilo não serve. E quando chegou no final da consulta, ele falou: eu já sei o que sugerir para o senhor. Tenho a resposta. Ontem à noite minha esposa me levou num circo que chegou à cidade algum tempo atrás. Lá tem um palhaço maravilhoso. Eu ri o tempo todo. A audiência riu o tempo todo. Mas, doutor, não, você espera aí. Você tem que ver que coisa maravilhosa aquele palhaço. E contou, mas doutor, espera, deixa eu contar mais. E você tem que ir lá. Eu vou te dar ingressos para você ir ver o palhaço. Doutor, posso falar? Posso. O palhaço sou eu. Que coisa triste, né? Ele não tinha solução para o seu próprio problema. Então, isto não se opera nessa maneira, de forma que o povo de Deus é conclamado a humildemente avaliar alguns princípios que são 3 e rápidos. Primeira coisa, quando você for ferido, identifique corretamente o inimigo que o feriu. Isso porque, obrigado, falei que nunca tem nada contra o Renato. Obrigado, querido. Tomar, né? Quando for ferido, identifique o inimigo. É importante saber quem é o inimigo? É claro. Antes de sair puxando a espada, executando o juízo, nós temos que ter um discernimento de onde é que está vindo. E a palavra do Senhor nos diz assim: a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra demônios. Você está me chamando fulano de demônio? Não, eu estou dizendo que, eventualmente, os demônios usam pessoas para causar feridas no povo de Deus. Isso é um fato inevitável. Isso não é história de carochinha, isso não é querer ser. Não, esta é a declaração da palavra de Deus. Ah, mas é que você não conhece tal pessoa, você não conhece tal vizinho. O camarada é chato mesmo, ele gosta de pegar no pé mesmo. Não, se nós tivermos esta visão, meus irmãos, e eu estou vibrando tanto com essa promessa do Senhor, no momento em que nós reconhecemos que o diabo é o inimigo, e nós começamos a orar contra o diabo, como Jesus disse: orem por aqueles que o perseguem. Alguém dirá assim: como que eu vou orar por um indivíduo como Amnon, se eu fosse Absalão? Mas a questão é que Amnon estava preso e sendo oprimido por um demônio de lascívia. Ele estava agrilhoado, não havia como sair daquilo. Percebe que investir contra Amnon é como bater em cavalo morto. Ele não consegue produzir nada melhor do que aquilo. Então a questão é orar contra as hostes do inimigo, se posicionar diante do Senhor em humildade de coração, reconhecendo que estamos orando por entidades muito mais fortes e poderosas e numerosas que nós, e clamando: Senhor, só o Senhor pode livrar. Esse é o primeiro grande. E tem uma coisa muito interessante num testemunho que eu não vou ter tempo de contar agora, que ele diz: quando você vê o inimigo real, quando você percebe, não, isso é o diabo, você abre um espaço de maneira que Deus começa a te dar compaixão pela pessoa em questão. Você achava que a pessoa isso, a pessoa isso, a pessoa aquilo, a pessoa aquilo. De repente, ao nos submetermos à palavra do Senhor, o Senhor tira as vendas dos nossos olhos e você vai ver que aquele pobre diabo, aquele pobre indivíduo, ele está sendo simplesmente articulado pelo inimigo para te causar feridas. E ao abrirmos o coração, e tão somente quando abrirmos o coração para a misericórdia de Deus entrar em nós, nós vamos poder olhar para a pessoa que o feriu, que nos feriu, como se ela fosse alguém que precisa de Deus. Percebe a obra de Deus sendo feita muito além do que os nossos próprios truques, do que a nossa própria psicologia. É pedir: Senhor, tal pessoa só pode ser uma situação que o inimigo está usando. Eu não vou me dobrar diante dela, Senhor,
e nos pomos a orar a esse respeito. Segunda coisa importante, será que ficou bem clara essa parte? Não. Primeira coisa, como que diz? Identifique o seu inimigo. Fala certo. Identifique o seu inimigo. Tá bem? Guarda no coração. Segunda coisa, confie quando a palavra do Senhor diz que Ele instituiu autoridades, Ele estabeleceu autoridades sobre os homens. Ele estabeleceu autoridade a nível de igreja, a nível social, a nível de família. Não era trabalho de Absalão ter cuidado daquela questão. Nós somos inclinados a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Foi o que Absalão fez no seu ódio, na sua ferida. Mas não, o Senhor deixou um dispositivo na constituição das sociedades, pessoas investidas de autoridade a quem nós podemos buscar. Existem situações que é tolice nós não fazermos aquilo que precisa ser feito. Olha, existe uma pessoa aqui assim, assim. Ó, tem alguém lá me apontando um revólver, 38 aqui. Chama a polícia. Ok, você não confia em Deus? Não é isso. Eu confio em Deus, por isso eu digo, vamos chamar a polícia e ponto final. Está claro isso? Deus estabeleceu que nós sejamos pessoas que demos honra à autoridade. Algum vai dizer assim, mas se você buscar autoridade, se uma causa tua for julgada e as decisões das autoridades foram absolutamente ridículas ou ineficazes, como foram as decisões de Davi, por exemplo. O homem pode falhar. Você buscou o rei e o rei falhou. O que fazer? Você busca o rei. O nosso rei não falha. O nosso rei não falha. Alguns poderiam contar pleitos antigos que têm com o Senhor e estão lutando, e estão pedindo, O Senhor nos chama a alegrar-se na esperança, ter paciência na tribulação e a perseverar em oração. Crente que não faz isto, crente que faz o seu próprio horário para a resolução de problemas, é uma pessoa que nunca sai dessa angústia de estar criando um redemoinho de pessoas ao seu redor que ela não quer bem, porque ela não vê as coisas resolvidas, ela busca instintivamente uma vingança contra as pessoas. Ela não olha para as pessoas e diz assim, ele não é meu inimigo, o inimigo é Satanás que está atropelando as coisas, que quer me ferir. Ela não olha para as pessoas e diz assim, ele pode ser poderoso, a justiça pode ter falhado, mas o meu Deus não falha. Eu vou estar orando por ele, eu vou estar batalhando por essa pessoa, em todas as áreas. E o Senhor tem se demonstrado fiel. Ele tem se demonstrado fiel. Ele está procurando pessoas que coloquem sobre ele toda a sua confiança. Toda a sua confiança. Algumas pessoas dizem assim, Jesus, quando entrou em Jerusalém, nós vimos isso há pouco tempo, foi aclamado, aclamado, aclamado. Em 6 dias, 5 dias, ele estava sendo crucificado e o povo não fez nada para evitar isso. É uma tremenda observação, é verdade. Existe uma palavra de Jesus que você pode olhar para os 4 evangelhos e você vai encontrar a razão da sua rejeição. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, morra para si mesmo e siga-me. Este é o grande problema, porque enquanto Jesus estava fazendo milagres e curando, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, enquanto ele atendia as expectativas que o povo tinha e percebia que tinha, era só aprovação para Jesus. Agora, esperar, vigiando em oração, é um grande problema. Nós temos estado orando 2 vezes ao dia, de madrugada, de noite. Queria dizer para os irmãos, e isso está falando ainda hoje ao redor da mesa. Eu tenho visto grandes coisas. A igreja não é mais a mesma, desde que nós começamos a orar. Não é mais a mesma. Creio nisso. Isso não é só figura de linguagem ou exagero. O número de problemas individuais que têm sido solucionados é tremendo. E a opressão aumenta. Mas todo o tempo, o grande requisito de Jesus, se você de fato quer andar comigo, você morra para os seus próprios interesses. Eu preciso ouvir mais pessoas e mais conselhos a respeito de qual a minha postura nessa história e o que devemos fazer ou não devemos.
Mas no momento, como eu disse alguns domingos atrás, eu não saberia dirigir a igreja mais hoje em dia se não fosse por essas orações. Não saberia. Ou seja, nós lançamos sobre o Senhor e buscamos do Senhor as soluções. Ele nos conforta o coração de que há um tempo para resolver. Ele é o Deus todo soberano. Ele cria em nós um coração manso e flexível, ao invés de um coração revoltado, porque nós não estamos tendo o docinho que nós gostaríamos de ter na hora que queríamos ter. O povo passa a ser um povo submisso ao Senhor, um povo manso, um povo que parece mais com ovelha e menos com lobos. Então, meus amados, segunda coisa, a sociedade, o mundo, os homens não resolvem as coisas. Busque no Senhor. Busque no Senhor. Ele não vai fazer nada. Eu esperava e espero pelo dia, quando ao ouvirmos expressões como essa, irmão, você que está aqui, tem esperança, teu coração está desanimado, está triste, teu coração está ferido, mas eu quero dizer para você uma coisa, o Senhor diz que para Ele não há impossíveis. O Senhor diz na palavra dEle que você pode esperar, porque Ele abençoou homens que esperaram contra a esperança. Eu estou esperando por dias em que pessoas realmente tenham sido movidas pelo Espírito de Deus e dizem, amém, é isso que eu precisava ouvir. E nós não ouvimos amém por uma única razão, porque as nossas esperanças estão postas nos reis da terra. Nós temos colocado as opções de sucesso, todas elas de uma forma perfeitamente atingível pelos nossos próprios músculos. Nós racionalizamos o Evangelho de tal maneira que de vez em quando nós achamos que existem situações que só Deus pode resolver, mas nós não podemos resolver nenhuma delas. E o Senhor deseja abrir os olhos do seu povo para mostrar exatamente isto. O povo que me busca de todo o coração me encontra. O povo que derrama o seu coração diante de mim, que leva as suas causas para mim, esse é o povo a quem eu amo. Guardem isso no seu coração. Primeira coisa, identifique o seu inimigo. Segunda coisa, busque ao rei. Terceira coisa, sirva o ferido. Toda essa história é a respeito de ser ferido, não é? E o que fazer para livrar-se do ferimento, ou para que a ferida seja curada e não se torne infectada e torne a sua vida muito pior. O terceiro ponto é servir o ferido. Amados, nunca ninguém foi tão ferido ou abusado quanto Jesus foi. Quando ele foi tirado do pátio da tortura, onde ele foi chicoteado por Pilatos, pelos soldados de Pilatos, ele foi chicoteado, e a palavra nos dá a entender isso, apenas para satisfazer o desejo, para obter a aprovação de outras pessoas. Já pensaram que crueldade? Não, eu vou bater bastante nele, porque aí o pessoal vai gostar. Aquela história do circo de Roma, né? Gostavam de atirar o povo para as feras, porque isso trazia popularidade. Que coisa triste. E ele é aquele que diz, na palavra dele, tendo visto que não eram as pessoas, tendo olhado através do seu sofrimento, ele ergue a sua voz e diz o que? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo. De verdade, genuinamente, alguns tomam esse dito de Jesus como se fosse assim uma grande poesia. Não, ele queria realmente que o Pai perdoasse o povo, porque Satanás estava levando esse povo a fazer aquilo. Ele tinha clara noção. Então ele busca no Pai. Ele é julgado ilegalmente, levado às autoridades locais, sacerdotes, Pilatos, Herodes, nenhuma justiça lhe foi feita, mas ele desprezou a afronta e confiou no rei. E qual o resultado? Palavra linda do Senhor em 1 Pedro 2. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E é claro que nós não podemos comparar as nossas feridas com as feridas recebidas por Jesus, mas o princípio é o mesmo. Através das suas feridas, nós fomos sarados. E através das feridas que porventura nós temos recebido no passado, já ficaram para trás, mas nós aprendemos o caminho da dor. O Senhor deseja que nós ergamos os olhos e olhamos para as pessoas que têm algo em comum conosco e nós as sirvamos.
ao servir alguém que passou pela mesma dor que você, ao servir, se identificar com alguém que foi humilhado como você tem sido, que teve necessidade de bens materiais como você talvez tenha tido no passado, e Deus respondeu. Toda sorte de ferimentos, o Senhor diz assim: agora eu te supri, agora eu curei a tua ferida, agora você vai e você sirva outros. Sirva outros. Tinha um quadro muito engraçado na Praça da Alegria, a famosa Praça da Alegria. Eu não vou tomar seu tempo explicando o que era a Praça da Alegria, porque muitos sabem que existia uma pessoa, eu gostava muito dela, era a Consuelo Leandro, era a Cremilda. Ela chegava tropeçando nos seus brilhantes e joias e colares e etc., com as suas estolas de pele, e sentava do lado do Manuel de Nóbrega, não aguento pobre. Tenho alergia de pobre, tenho ódio de pobre. Já fui pobre uma vez, mas eu casei com Oscar, esse homem que é podre de rico, e agora tenho ódio de pobre. Isso reflete bem a atitude contrária àquilo que Jesus nos manda. Muito bem, o Espírito do Senhor tomou esse moço Moisés, que tinha todos os privilégios na corte do Egito, e o livro de Hebreus, lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, diz assim, que ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer no meio do seu povo, porque tinha diante dos seus olhos uma herança que é permanente. Ele foi se identificar com o povo, ele foi se identificar com pessoas que sofrem. Ele conhecia bem aquele cântico, ele conhecia bem aquele choro do povo. E isso é o que tem, irmãos, que motivar, essa boa motivação, para que nós estejamos levando o Evangelho do Senhor para outros. Um dia nós estávamos perdidos, indo para o inferno, e Jesus nos salvou, nos libertou, e o Senhor deseja isto do seu povo. Quero terminar chamando a tua atenção para uma possibilidade. O papel da igreja. Estamos nós, nesse mundo ferido, que fere e que é ferido. Imagine uma comunidade em que as pessoas não busquem a vingança contra os seus agressores, mas reconhece que o mal vem de Satanás através das pessoas. E uma igreja que se posicione, uma comunidade, uma igreja que se posicione em orar contra Satanás. E com isso, o seu coração se enternece com misericórdia pelas pessoas. Então elas simpatizam com as pessoas, desejam servir aqueles que os feriram. Imagine uma comunidade que tem a própria honra para as autoridades constituídas, mas ela não para nesse nível. Ao buscá-las e perceber que as deliberações não são condizentes com o que o Senhor ensina ou que estão contrárias aos seus desejos lícitos, a comunidade busca ao Pai na doce esperança de que nós podemos nos alegrar na esperança, sermos pacientes nas tribulações e perseverar em oração. Imagine uma sociedade ou uma comunidade, uma igreja, onde as pessoas feridas, elas são ativamente buscadas. Nós procuramos entender quem são as pessoas feridas, como ajudá-las, como buscar, como fazer algo bom. Irmão, posso te ajudar? Estou te achando assim, meio triste hoje, algo aconteceu, o que houve? E a nível institucional e a nível individual, a igreja busca pessoas, servos do Senhor buscam pessoas, não se contentam em ouvir o culto e ir embora para casa correndo, não, mas que aplicam, que exercem os seus dons para o bem de outras pessoas. Parece uma igreja linda, não é? Eu queria dizer isso para vocês. Nesse mundo, nós vemos a necessidade de uma igreja como esta. Uma igreja assim. Uma igreja que as pessoas estão olhando quem é o verdadeiro inimigo. Não se levantam uns contra os outros. Buscam ao Rei e o seu poder com perseverança e que servem aos feridos. E essa é exatamente a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos. Essa é exatamente a igreja que Ele deseja que nós sejamos. Como selo? A graça do Senhor, amados.
graça do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: quando nós respondemos, quando nós vivemos cheios do Espírito de Deus, é outro sentimento no coração. O egoísmo vai embora, o altruísmo aparece. E o Senhor diz na sua palavra: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. É isso. Essa é a filosofia do tudo para mim, para você nada. E a palavra do Senhor continua dizendo: mas quem vive pelo Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. E se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim como vocês apresentaram, ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-se agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Vocês, sendo libertados do pecado, se tornem escravos de Deus, e o fruto que colhem os leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos seus corações, ao meu coração. E Pai amado, eu queria estar nesta hora, Senhor Deus, humildemente te pedindo que a tua bênção venha através de mim, em mim em primeiro lugar, Senhor Deus. Ó Pai, a força não é da carne. Eu te agradeço porque isso tudo é produto da tua graça. Ó Pai, nos faça ver quem é o inimigo real, nos dê corações cheios de compaixão pela pessoa envolvida que nos feriu, prontos a perdoar. Nos livre do orgulho e da cobiça que nos fazem querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ó Senhor, os teus motivos são sempre puros e corretos. Eu peço para que o Senhor purifique os meus motivos. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe e sejamos gratos pela cura que vem sobre nós através das feridas de Jesus. Em nome dele, através dele nós oramos. Amém. Celebrando, comemorando o Dia das Mães. E eu trouxe aqui uma historinha, um livrinho que eu vou estar lendo para vocês, que fala muito sobre esse amor unconditional, incondicional que a mãe tem. Tiago, colocar o slide. Okay. Uma mãe segurava no colo seu pequeno bebê e bem devagarzinho o balançava para frente e para trás, para frente e para trás. Enquanto o balançava, ela cantava: te amo para sempre te quero. Enquanto estou viva, serás meu bebê. O bebê crescia e crescia e crescia. E aos 2 anos, ele corria pela casa toda, bagunçava os livros da estante, tirava toda a comida da geladeira e jogava o relógio da mamãe dentro do vaso. Algumas vezes, sua mãe falava: este menino está me enlouquecendo. Mas, quando chegava de noite e aquele menininho de 2 anos finalmente estava tranquilo, ela abria a porta do seu quarto, engateava até sua cama e olhava para o seu pequeno. E, se realmente ele estava dormindo, ela o segurava no colo e o balançava para frente e para trás, para frente e para trás. Enquanto balançava, ela cantava: te amo para sempre te quero. Enquanto estou viva, serás meu bebê. Um menino crescia, crescia e crescia. E com 9 anos, ele nunca queria sentar na mesa para jantar. Não queria tomar banho, e quando sua avó vinha visitá-lo, ele sempre se comportava mal. Algumas vezes, sua mãe pensava em vendê-lo para o zoológico. Mas, quando chegava de noite e o menino estava dormindo, sua mãe
silenciosamente abria a porta do seu quarto, engateava até sua cama e olhava para seu menino. E se realmente ele estava dormindo, ela segurava aquele menino de 9 anos e o balançava para frente e para trás, para frente e para trás. Enquanto balançava, ela cantava: Te amo para sempre te quero. Enquanto estou viva, serás meu bebê. O menino crescia, crescia e crescia. Cresceu até chegar a ser um jovem. Ele tinha amigos estranhos, se vestia com roupas estranhas e escutava músicas estranhas. Algumas vezes, sua mãe sentia que ela estava dentro de um zoológico. Mas, quando chegava de noite e aquele jovem estava dormindo, sua mãe silenciosamente abria a porta do seu quarto, engateava até sua cama e olhava para o seu filho. E se realmente ele estava dormindo, ela segurava ele no colo e o balançava para frente e para trás, para frente e para trás. Enquanto balançava, ela cantava: Te amo para sempre te quero. Enquanto estou viva, serás meu bebê. Aquele jovem crescia, crescia e crescia, até se tornar um homem. Então, ele saiu de casa e foi morar no outro lado da cidade. Mas, algumas vezes, quando as noites estavam escuras, sua mãe pegava o carro e dirigia até a casa do seu filho. E, se todas as luzes da casa do seu filho estavam apagadas, ela abria a janela do seu quarto, engateava até sua cama e olhava para o seu filho. E se realmente aquele homem estava dormindo, ela o segurava no colo e balançava para frente e para trás, para frente e para trás. Enquanto balançava, ela cantava: Te amo para sempre te quero. Enquanto estou viva, serás meu bebê. Bem, o tempo passou e aquela mamãe envelhecia. Um dia, ela ligou para o seu filho e disse: Seria melhor você vir me ver, porque estou ficando velha e doente. Então, seu filho foi vê-la. Quando ele entrou no seu quarto, ela tentou cantar para ele: Te amo para sempre te quero. Porém, ela não conseguiu terminar de cantar, pois já estava muito velhinha e doente. O filho se aproximou de sua mãe, segurou ela no colo e a balançou para frente e para trás, para frente e para trás. Enquanto a balançava, ele cantava: Te amo para sempre te quero. Enquanto estou vivo, serás minha mamãe. Quando o filho voltou para sua casa, naquela mesma noite, ele ficou acordado até a madrugada. Depois, ele foi para o quarto de sua filhinha. Foi para o quarto da sua filhinha recém-nascida, que estava dormindo. Ele a segurou em seus braços e a balançou para frente e para trás, para frente e para trás. Enquanto a balançava, ele cantava: Te amo para sempre te quero. Enquanto estou vivo, serás meu bebê. The end. E essa linda história de uma mãe, de nós mães. E, assim, me fez ficar pensando, né? Desses momentos especiais que nós temos com os nossos filhos, que o Senhor tem nos dado para cuidar, para criar, para educá-los, para ensiná-los e prepará-los, né, para este mundo. E como todas as mães aqui que crê no Senhor, que tem a palavra de Deus como a nossa base, como a nossa rocha,
o Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse dever de toda noite chegar no quartinho dele, e eu mudei um pouquinho, e ajoelhar ao lado da cama dele, colocar nossas mãos sobre a cabeça dele e orar, orar e orar. Porque esses momentos são os que vão ficar com eles para sempre. E vai passando de geração em geração. Porque quando eles crescerem, eles vão lembrar de quando você orava por eles todas as noites. E eles vão fazer isso mesmo com os filhos deles e com os filhos também. Porque hoje a palavra de Deus chegou a nós, porque várias mães decidiram passar a palavra de Deus para os seus filhos. E assim nós também, como mães, podemos fazer a mesma coisa, ensinando eles e principalmente orando por eles todas as noites. E desejo um feliz Dia das Mães para todas vocês. Que o Senhor as abençoe muito. Nós vamos estar agora cantando uma musiquinha que as crianças prepararam para as mamães.
Eu vou pedir às crianças agora que desçam ali para te chamar Luz. A Marcelinha, ajuda aí. As crianças estão agora levando a lembrancinha para as mães. E, pastor? Será que nós podemos nos colocar em pé? Louvar o Senhor pela vida da Natália, das meninas que ajudam no ministério e pela vida das nossas crianças, não é? É um vivo lembrete de como nós temos que orar pela igreja do Senhor, que cresçam os bons caminhos do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos muito por essa noite tão boa, por esse tempo tão bom que o Senhor nos trouxe com propósitos tão bons no teu coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, pela tua bondade e tua graça, que estejamos vivendo vitoriosamente, de acordo com a tua santa palavra, Senhor Deus, e que saibamos, pela tua graça, transmitir para os nossos pequeninos os teus caminhos e que eles o amem de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Ninguém bateu palma para as crianças, elas gostam de se sentir aprovadas, né? Louvado seja Deus. Muito obrigado.